Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. A cidade de Inhumas, na região central do estado de Goiás, ganha vara do trabalho com jurisdição sobre outros 16 municípios. A desembargadora Elza Silveira é a nova presidente do TRT de Goiás. E no quadro de entrevistas, a advogada Neliana Fraga fala sobre o banco de horas e a aplicação da súmula 431 do TST. Tudo isso você confere agora. A cidade de Inhumas, localizada na região central do estado de Goiás, ganha vara do trabalho com jurisdição sobre outros 16 municípios. Confira a reportagem. Localizada na região central de Goiás e distante apenas 35 quilômetros da capital, a cidade de Inhumas conta com mais de 100 estabelecimentos industriais. Há quase 10 anos, vigora na cidade o Distrito Agroindustrial, em que estão instaladas destilarias, frigoríficos e laticínios. Com uma população de cerca de 48 mil habitantes, Inhumas conta agora com uma vara do trabalho, que irá atender a demanda reprimida da região, além de facilitar a locomoção de partes e advogados. Para a advogada Maria Jacinta, presidente da subseção da OAB de Inhumas, a nova VT é uma conquista de toda a comunidade. Olha, os advogados vêm com muito otimismo, acreditando sim que vai atender a região que farão parte do território jurisdicional, né? Acho que foi uma grande conquista, porque é uma extensão considerável de municípios que deslocavam todos ou para Goiás, ou para Goiânia, ou para Anápolis, e agora se centraliza aqui, ficou bem mais acessível, né, a vara do trabalho aqui em Inhumas. O prefeito de Inhumas, Diógenes Queda, ressaltou a vitória da comunidade na conquista da nova vara do trabalho, que tem sede no município e jurisdição sobre outras 15 cidades. Os benefícios são inúmeros, mas o que eu coloco como mais importante é o respeito à dignidade do trabalhador, essa proteção que essa justiça irá trazer às relações de trabalho, mas valorizando e enfatizando que essa proteção ela é, além de importante para essa relação, mais importante porque o trabalhador, que é o obreiro, o pai de família, o cidadão que está ali no seu dia a dia, hoje está amparado pela proteção, né, dessa jurisdição, essa vara de trabalho que se instala hoje, de modo que essas relações elas tendem a aumentar muito, tendo em vista que o momento econômico que nós vivemos aqui no município ele é pujante e essas relações laborais, elas crescendo com essa proteção dessa justiça especializada, elas tendem a ser mais seguras, de modo que a nossa comunidade tenha a ganhar muito com isso. Integram a nova jurisdição também os municípios de Americano do Brasil, Anicuns, Araçu, Avelinópolis, Brasabrantes, Caturaí, Damolândia, Goianira, Itaguari, Itaguaru, Itaúsu, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás. Os juízes Luciano Crispim e Rosa Nair, naturais da cidade de Inhumas e titulares de varas do trabalho em Goiânia, prestigiaram a inauguração da nova unidade. Uma vitória, né, uma luta de muitos anos a partir da propositura da criação da vara do trabalho de Inhumas. Uma conquista muito importante para o jurisdicionado, para os advogados que tinham que se deslocar até Goiânia, né? Então é um prazer muito grande participar deste evento, deste momento de tão grande importância para a cidade de Inhumas e para todos os seus habitantes. O cidadão inhumense tinha que deslocar até o centro de Goiânia, mais de 1 hora de deslocamento de carro, de ônibus, de tudo, e a facilidade hoje da vara de trabalho na cidade vai facilitar com que ele tenha seus direitos, né, seus interesses jurisdicionais resolvidos o mais breve possível, com acesso fácil. Eu acho que a importância maior é isso para a cidade. A desembargadora Elza Silveira assumiu a presidência do TRT de Goiás. A cerimônia de posse foi prestigiada por diversas autoridades,
familiares e amigos. Depois de mais de 20 anos de serviços prestados à Justiça do Trabalho goiana, a desembargadora Elza Cândida da Silveira assume a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para assumir essa corte no biênio de 2013 a 2015. A desembargadora é a 4ª mulher a assumir a presidência desse tribunal. A cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região foi realizada no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia e contou com a presença do governador Marconi Perillo e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen, além de diversas autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. A desembargadora ressaltou em seu discurso que uma das prioridades de sua gestão será a obra de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia e falou também sobre os desafios que irá enfrentar nos próximos 2 anos, com a implantação definitiva do processo judicial eletrônico em todas as unidades judiciárias da 18ª Região e a valorização do capital intelectual e profissional do tribunal, por meio da Escola Judicial. A emoção hoje é muito grande. Eu não esperava, por um mistério insondável de Deus, eu fiquei num lugar em que o colegiado pôde sufragar o meu nome para essa missão. Me sinto muito honrada, porque entendo que ela foi concedida tanto pelo Pai Celestial, quanto pelos meus pares do colegiado. Eu me sinto também muito honrada pela confiança que eles depositaram no meu nome. Os desafios para a nova gestão é continuar a gestão do Dr. Mário Bottazzo. A nossa habitualidade na mudança de presidente é que um continue a obra do outro. E nessa gestão, provavelmente, nós faremos uma obra grande, que são as garagens, para que os nossos servidores possam utilizar de uma garagem especial aqui, não sejam assaltados à noite, porque está havendo, infelizmente, na nossa capital, muitos assaltos. E eu gostaria também de implantar um restaurante para que houvesse mais entrosamento entre os nossos funcionários. Nós éramos um tribunal pequeno, agora nós já somos um tribunal médio. Nós temos, em média, 1.400 empregados. O que o senhor acha do crescimento da Justiça do Trabalho no estado de Goiás nesses últimos anos? Olha, é bom que isso aconteça, porque reflete, na verdade, o crescimento da própria atividade econômica do nosso estado. Quanto mais a atividade econômica se desenvolve, mais as relações do trabalho também se intensificam. E elas vão desaguar na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho precisa acompanhar esse crescimento e tem feito. Tem aumentado o número de vagas, tem implantado o processo eletrônico, que ainda é uma dificuldade para muitos advogados e nós estamos conversando muito com o TRT para que isso seja feito de forma escalonada, para não atropelar aqueles que não têm ainda as condições para se adequar rapidamente a isso, mas é uma realidade que veio para ficar, não é? E nós somos absolutamente favoráveis a ela, desde que se faça no tempo em que todos possam acompanhar. Mas a Justiça do Trabalho em Goiás é uma referência para o Brasil, ainda bem que isso acontece no nosso estado. E no próximo bloco, a advogada Neliana Fraga fala sobre o banco de horas e sobre a aplicação da súmula 431 do TST. Voltamos já. Introduzido no país em 1998 pela Lei 9.601, o Banco de Horas foi criado para permitir a compensação das horas extraordinárias de um dia pela correspondente diminuição da jornada de trabalho em outro dia. Mas o Instituto causa polêmicas. Ele surgiu para facilitar a vida dos empresários. Mas como fica o direito do trabalhador ao pagamento de horas extras? A nova súmula 431 do TST é benéfica ao trabalhador? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios a advogada e conselheira da OAB Goiás, Neliana Fraga. Doutora Neliana, primeiramente, eu gostaria que você nos explicasse o que é banco de horas.
Bom, o banco de horas é uma ferramenta de controle de jornada que somente pode ser instituída através de acordo ou convenção coletiva que visa flexibilizar a questão da jornada extraordinária, onde o empregado desempenha horas extraordinárias em um dia e pode haver a respectiva compensação em outro, sem que o empregador tenha que pagar as horas extras, porque já foram compensadas com a folga. Prestação de horas extras existe um limite legal. O banco de horas também segue a mesma linha? Sim, segue a mesma linha. O trabalhador não pode elaborar mais do que 10 horas diárias. Isso vale também para o banco de horas. E dentro disto, essas horas extraordinárias devem ser compensadas no período máximo de 1 ano. Ao final dos 12 meses, o banco de horas necessariamente precisa ser zerado. Doutora, as folgas que excederem o prazo estipulado pela lei poderão ser reclamadas como dívida trabalhista? Com certeza. O labor extraordinário que não houver sido compensado dentro do banco de horas, ele deverá ser pago com adicional de no mínimo 50% ou um adicional maior, caso haja essa previsão na negociação coletiva. Certa vez eu estava no supermercado, tinha uma uma moça trabalhando no caixa, e ela falou assim, aqui a gente faz a compensação. Eu trabalho uma semana, às vezes menos, para compensar outra vez. Mas ela falou que não tinha muito controle sobre o direito, quantas horas ela teria para compensar. O empregado tem direito a receber algum extrato, algo que indique para ele quantas horas ele tem direito a compensar posteriormente? Com certeza. Em primeiro lugar, é importante que fique claro que todo trabalhador tem direito ao seu controle de horário. Ele deve conferir toda a sua jornada anotada e, inclusive, assinar o respectivo registro para que ele tenha validade. E as convenções e acordos coletivos que prevêem o banco de horas, elas também estipulam que o empregador deve conceder um extrato ao trabalhador para que ele tenha esse controle. Inclusive, é muito importante que a empresa se atente para esse fato, porque a Justiça do Trabalho, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, ele invalida o banco de horas em que haja qualquer tipo de irregularidade. Entre elas, essa questão da ausência de concessão do extrato, caso haja previsão na convenção coletiva, o TST determina que, havendo esse descumprimento, o empregador vai ter que pagar essas horas extraordinárias. Quais são as exigências para se estabelecer um banco de horas? Bom, primeiramente, o banco de horas ele não pode ser firmado através de um acordo individual entre o empregado e o empregador. Necessariamente, ele deve ser firmado através de uma negociação coletiva ou um acordo coletivo entre uma empresa específica e o sindicato obreiro ou uma convenção coletiva, que é da categoria de empregados com a categoria de empregadores. E no caso, o limite de horas, como já dito, ele deve ser observado. Limite máximo de 10 horas e a compensação dentro do prazo de 1 ano. São os requisitos básicos essenciais. E qual a diferença da compensação prevista na súmula 85 com a do banco de horas? Realmente existe uma diferença entre estes dois institutos. Pela súmula 85, trata-se de uma compensação que ela deve ocorrer semanal e ela é prevista para uma situação eventual. Não pode haver o labor extraordinário sempre de uma forma corriqueira. E por ser algo eventual, esse tipo de compensação ele pode ser firmado através de um acordo individual, diferente com o que ocorre no banco de horas, que necessariamente só pode ser feito através da negociação coletiva. Através da compensação da súmula 85, ela pode ser feita tanto pela negociação coletiva quanto pela uma negociação individual. E o prazo para compensação da súmula 85, o prazo ele deve ser semanal, essa compensação deve ocorrer, né? E através de um labor eventual, extraordinariamente, e o banco de horas, a compensação, o prazo pode ocorrer dentro de 1 ano e essas horas extras podem ser habituais. E o banco de horas, ele beneficia apenas o empregador ou o empregado também sai ganhando com essa forma de prestação de serviço, vamos dizer, de jornada de trabalho, não é?
Na época da criação da lei, em 1998, ela veio em um momento de recessão econômica. Ela visava garantir ao empresariado que ele tivesse condições de manter aqueles empregados, reduzindo um pouco a carga trabalhista através do banco de horas. Então, neste primeiro momento, ela visava tanto favorecer o empresariado quanto os empregados, visando que não ocorresse uma onda de desempregos. Hoje em dia, a lei permanece em vigor, aplica-se o banco de horas e nós verificamos que, se ele for bem aplicado, se o empresariado atender os requisitos legais, ele é vantajoso para ambas as partes. O problema, e que deve ser combatido, são as empresas que desvirtuam o banco de horas, aquelas empresas que extrapolam a jornada prevista legalmente, as empresas que não concedem as folgas. Mas o banco de horas em si, ele traz vantagens para ambas as partes. O problema é quando ele é desvirtuado e a Justiça do Trabalho está aí para combater isso. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre banco de horas com a advogada Neliana Fraga. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a advogada Neliana Fraga, que é também conselheira da OAB de Goiás. Doutora Neliana, nós estamos falando sobre banco de horas. E uma pergunta que fica é o seguinte: o banco de horas permite a supressão de um direito que é constitucional, que é o pagamento das horas extras. Essa compensação estabelecida no banco de horas, ela não é uma afronta à própria Constituição? Realmente há essa discussão na doutrina. Vários doutrinadores entendem ser inconstitucional o banco de horas, mas a nível de justiça do trabalho, a nível de jurisprudência, não há discussão. O banco de horas, quando devidamente aplicado, quando preenchidos os seus requisitos, ele é legal, mesmo porque a nossa própria Constituição prevê os princípios de garantia ao trabalho, ela prevê, inclusive, no próprio artigo 7º, a redução e compensação de jornada, desde que através de negociação coletiva. E esse é um requisito da lei que instituiu o banco de horas. Então, ele é constitucional, ele é legal, quando corretamente aplicado. Como fica a compensação dessas horas trabalhadas em domingos e feriados? O labor extraordinário desempenhado em domingos e feriados, legalmente falando, ele deve ser pago em dobro, com adicional de 100%, já que a previsão legal é de, no mínimo, 50%. A legislação que estabeleceu o banco de horas, ela não traz qualquer diferenciação entre dias normais e domingos e feriados. Logo, não há previsão legal de que no banco de horas haja essa compensação dobrada. Em tese, como deveria ocorrer? Se o trabalhador desempenhou, por exemplo, 1 hora extra durante o domingo, no momento de compensar, ele deveria ter direito a 2 horas extras. Mas a legislação nada se manifesta nesse sentido. Então, qual a saída para esse impasse? A saída é que a negociação coletiva, no momento de se firmar o acordo ou a convenção, que ali se estipule que no caso de labor extraordinário em domingo e feriado, que no momento da compensação ela seja feita de forma dobrada. Não havendo essa estipulação, não há outro meio de se cobrar esse labor dessa forma. E o empregado, ele pode recusar o banco de horas? Bom, geralmente tudo se trata de uma previsão contratual. As empresas que têm interesse em adotar o banco de horas já vem a previsão no contrato de trabalho que aquela empresa adota o regime, mas que este tipo de contrato só vai ter validade, essa cláusula, se houver uma convenção ou um acordo coletivo nesse sentido. E para se firmar uma negociação coletiva, ela é feita perante o sindicato da categoria. Então, os empregados são chamados, isso é discutido e é analisado a anuência. Há casos em que a empresa trabalha, vamos dizer, com banco de horas negativo. O empregado falta ao trabalho, aí o empregador fala assim, não, tudo bem, você me compensa posteriormente esta falta. Isso é legal?
Esse tipo de compensação somente se for tratada na negociação coletiva. Do contrário, não se pode trabalhar com banco de horas negativo. Isto é ilegal, a empresa não deve utilizar essa prática. O empregado faltou? A empresa tem outros meios para estar providenciando o desconto dessa falta de acordo com a previsão legal e não através do banco de horas. O banco de horas vale também para trabalho insalubre ou perigoso? Ele vale também para trabalho insalubre e perigoso, porém, no caso do trabalho insalubre, deve haver expressa anuência da autoridade competente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, deve ser realizada uma vistoria prévia do local, das condições. Somente mediante esta autorização que pode haver a prorrogação da jornada insalubre. Esta previsão se encontra no artigo 60 da CLT, inclusive havia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que tirava esta obrigação, mas essa súmula já foi cancelada no ano de 2011. Então, atualmente, para que haja a prorrogação da jornada insalubre, há que se deter anteriormente uma autorização. E no caso de rescisão contratual, o empregado tem direito ainda à compensação de algumas horas. Ele vai receber essas horas como? No caso da rescisão do contrato, independentemente se for por pedido de demissão do empregado ou se ele foi dispensado pela empresa, ele tem direito a receber todo o saldo que ele tiver no banco de horas como horas extras. O empregador deverá pagar, no ato da rescisão, as horas extras acrescidas de 50%. E por falar em pagamento de hora extra, hoje já existe uma diferenciação de quem cumpre 44 horas semanais para quem cumpre apenas 40 horas semanais. O que modificou e como vai ser feito agora o cálculo a partir de então? O trabalhador que desempenha jornada de 40 horas semanais, por exemplo, laborando de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, não laborando aos sábados, esse empregado tem direito ao divisor 200 no ato do cálculo das suas horas extras. O que ocorria? O empregador, ele mesmo submetendo ao empregado a 40 horas, ele realizava o cálculo com o divisor 220. Isso gerava um prejuízo para o empregado. Então, a Justiça do Trabalho já vinha decidindo nesse sentido e o Colén do TST veio a pacificar essa situação através da súmula 431, onde está disposto que aquele empregado que desempenha 40 horas semanais, o divisor é 200. Vantagem para o empregado no ato do cálculo das horas extras. Ou seja, a hora dele de trabalho ficou um pouquinho mais cara. Exatamente. Certo. Eu conversei com a advogada e conselheira da OAB, Neliana Fraga, sobre banco de horas. Doutora Neliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre a Justiça do Trabalho de Goiás você acompanha no Facebook e no Twitter. A desembargadora Elza Silveira assumiu a presidência do TRT de Goiás. A cerimônia de posse foi prestigiada por diversas autoridades, familiares e amigos.